E aí? Então, faz um tempo que eu não gravo nada pra esse canal aqui, mas eu tô a fim de dar uma populada nele de novo. E um assunto que anda bem na moda ali é a inteligência artificial e tal, então eu queria dar uma desmistificada um pouco em tudo que é falado por aí, o que realmente dá pra fazer, o que não dá. E uma das coisas que eu acho muito importante para as pessoas atualmente entenderem o que é o OpenClaw. Porque as pessoas ouviram bastante falar de ChatGPT, cloud e tudo, e o OpenClaw na realidade é um negócio que está meio nichado ainda entre a comunidade de desenvolvedores e tudo mais, mas ele provavelmente vai ser o jeito que a gente usa computadores daqui a um tempo. Tá? Então eu vou tentar mostrar um pouco da diferença. Vamos começar aqui falando primeiro do que a maioria já conhece um pouco, né? Que é o ChatGPT e o Cloud. São ferramentas da OpenAI e da Anthropic, respectivamente, e a maioria que conhece. É um chat, dá para você perguntar coisas para ele, por exemplo, qual o valor da ação da Microsoft hoje? Né? E ele vai lá, vai falar qual que é a ação dela, qual que é o valor da ação, ele vai na realidade dar uma pesquisada, tudo. Demora um tempinho pra procurar. E tá aí. Tá aí o valor, tá aí os dados, tudo. Isso aqui é uma análise já legal também, tudo. Basicamente fez a pergunta e ele achou a resposta. Vale sempre a pena conferir se a resposta tá certa ou não, tá? Não vai sair acreditando que ele fala assim de cara, não. Tá também para você fazer umas coisas do tipo. Recebi algum e-mail importante hoje. E aí ele vai dar uma olhada nos meus e-mails e tal, e vai falar ali se eu recebi alguma coisa que vale a pena eu li ou não. Mais fácil do que eu ficar filtrando muito de spam que tem hoje em dia. Então, tá aqui. Duas confirmações de pedido, o resto foi tudo promoção. Nespresso, Product Games, Corsair, OpenArt, Made Class, por aí vai. Então, um monte de coisa. Não quero que abra nenhum detalhe. Mas isso é o ChatGPT. Ou o Cloud, no caso. Dá pra você fazer muita coisa com ele, dá pra você perguntar, mas ele funciona bem como chat mesmo. Você faz as perguntas, ele te responde e é isso. Não tem muito o que fazer. Você pode chegar e perguntar pra ele, por exemplo, como que eu faço meu site pessoal? E ele vai fazer o site, ele vai te mostrar como você faz o site pessoal, talvez até te entregue algum código. Mas é isso, ele não. Você vai ter que fazer ainda por conta própria, vai ter que usar o que ele te ensinou, usar o código que ele te passou e dar algum jeito de fazer aquilo se tornar o que você quer. Se você tem algum problema no computador, você pode perguntar para ele vai te dar algum passo a passo de como resolver e vai te ajudar a resolver, mas não... você ainda vai ter que fazer a atuação. Quando a gente vai para um Open Cloud, que é o que está todo mundo falando hoje em dia, ou para um cloud, ou mesmo para um Cloud Code, para um Codex e outros produtos do mesmo estilo, a coisa muda bastante de figura. Então, o OpenClaw, por exemplo, ele não vai ter uma tela tão bonitinha quanto essa a priori, tá? Ele dá para ele ter, mas ele vai ter uma tela que é um pouco mais assustadora para a maioria das pessoas ali, porque é o terminal. Dá para você abrir uma tela um pouco mais agradável para ele, mas a priori vai ser o terminal. Não tem muito por que ficar com medo dele. Na hora que você começa a usar, é como se fosse o chat mesmo. Você pode digitar qualquer coisa aqui, você vai fazer sua pergunta aqui. Vou perguntar aqui quem é você. Porque o meu já está configurado aqui, ele tem um nomezinho e tal, tem uma estrutura própria dele aqui. Sou o Atlas, uma espécie de prometido e tal, vendo do Will, prazer. E tá aqui. Até aí fica muito parecido com o que é o Cloud e o ChatGPT, certo? Então eu digito minha pergunta e ele dá uma resposta.
O que muda um pouco e ó, que fez o OpenClaw ser tão mais importante assim, basicamente ele é uma das maiores revoluções que a gente teve na computação nos últimos décadas, é que ele consegue fazer muito mais do que isso. Ele não vai só responder perguntas, ele vai realmente fazer as coisas para você. Então eu vou tentar mostrar um pouco do que significa isso, mas sabe aquela coisa meio do Homem de Ferro com o Jarvis, que ele vai conversando com o Jarvis e o Jarvis vai fazendo as coisas pra ele, ele meio que tem ideia, ele vai conversando com o Jarvis e fala, não, tenta isso, não, tenta usar ouro na armadura, não, agora tenta, ficou chamativo demais, pinta de vermelho. Ele vai vendo meio que o resultado do que o Jarvis está fazendo e vai interagindo com o Jarvis até o Jarvis chegar e ter algo pronto. Essa tecnologia meio que chegou, não exatamente ainda do jeito que é no filme, mas bem próxima disso. Então, tentar mostrar aqui um pouco do que é que eu tô querendo dizer. Então, a primeira coisa, por exemplo, é que eu tenho um website pessoal, e aí eu vou pedir para ele dar uma lida nesse site. Então, tá aqui. Esse aqui é o GitHub, é onde eu guardo esse site, né? Então, ok. Estou pedindo para ele dar uma lida no conteúdo do site, certo? E provavelmente nessa hora aqui ele está abrindo tudo e tudo mais. Vai dar uma lida, vai resumir o que ele contém e tal. Então deixa ele ler aí enquanto eu estou conversando com vocês um pouquinho. Nesse vídeo específico eu ainda não vou ensinar como é que instala isso, é bem fácil. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, só para separar as duas coisas, porque tem gente que já sabe o que é e aí pode entrar só no outro vídeo, e tem gente que... Esse vídeo realmente é para mostrar o que é esse negócio aqui. Então, beleza. Então ele leu o repositório aqui, já me falou o que é o repositório, é um site portfólio feito em Angular, README e tal, vai falar a estrutura do projeto e tudo mais. Mas o que eu queria mesmo é que o que ele fez aqui, ele já deu uma lida. Até aqui, o Claude e o ChatGPT conseguem fazer também. Mas o que é mais legal aqui e o que vai dar poder para muita gente que nunca mexeu com essas coisas, nunca brincou com essas coisas, é o que eu vou fazer agora. Então, eu quero que você crie um site mais com cara, mais igual, mas com conteúdo similar. Barra website. Então, acabei de pedir para ele criar o site. Então, essa vai ser a grande diferença. Então, primeiro ele vai descobrir que essa pasta não existe, provavelmente. Aí ele vai reclamar ou até ele vai resolver por conta própria, do humor que ele está hoje. Mas essa já começa a ser um pouquinho da diferença do ChatGPT. Você pode ver que eu não estou perguntando para ele como fazer, estou pedindo para ele montar o site. Então essa é a primeira interação. Normalmente dá para você escrever um pouco melhor o que você quer e tudo mais. Aqui, ó. Ele já percebeu que a pasta de estilo não existe, então ele vai criar do zero uma versão moderna, estática e tal. E tudo mais. Então agora ele está pensando aqui em como criar. E essa é a grande diferença do Cloud. Pro OpenClaw ou por um Cloud Code da vida ou qualquer coisa. Ele consegue fazer as coisas para você no computador. Então chegou um ponto que saber codificar tudo é importante. E eu não acho que isso aqui vai tomar o trabalho de todo mundo, que nem tá todo mundo falando. Vou conversar um pouco mais sobre isso e talvez em um outro vídeo. Porque você ainda precisa ter uma ideia do que você quer e de como você vai fazer isso, porque ainda tem interações. Você vai ver, é muito legal que ele consegue fazer essas coisas todas,
mas ainda precisa de algumas iterações em cima do que ele vai gerar. Mas isso aqui abre as portas para quem nunca mexeu, para quem tem medo de mexer com tecnologia e tudo mais. Pô, eu quero fazer um website para o meu projeto, ou eu quero fazer um projetinho mais legal, quero fazer um joguinho. Ele consegue fazer essas coisas para você só com você conversando. Então, aqui, pronto. Então, ó, ele já criou alguns arquivos, tá? Ó, ele deixou o meu currículo aqui separado e tal. Então, vamos ver o que ele criou aqui. Tá? Me animei demais. Então, talvez ele não tenha criado. Então, aqui a página que ele criou para mim. Ele criou isso aqui já do zero. Esses arquivos todos foi o que ele criou na hora. Então, dá pra você ver, é a melhor página do mundo? Não, não é a melhor página do mundo. Tá? Mas pensa na velocidade que ele fez isso e no tempo que eu levaria pra criar tudo isso. Então, vamos ver. Então, aqui tem os projetos e tal, tudo. Resumo. Tem o PDF, tem o background. Aqui ele fala até que ele criou o PDF para mim também. Tem os links, então o link do meu LinkedIn, meu e-mail, link para a página principal e tal. E já ficou um websitezinho bem legal, mas vamos dizer que eu ainda acho que está muito. Que dá para mudar aqui. Vamos ver. Eu acho que tá com muito texto, faltam algumas figuras. Então vamos começar a conversar com ele aqui. Pode refinar o texto, deixar o site em português. Sim, eu quero em português. E também quero um GIF jogar na introdução. Achei também o site meio padronizado demais. Queria algo mais futurístico e com cores mais verdes e amarelas e azul, porque eu sou brasileiro. Então, tá aqui. Então eu vi o site aqui. Estou dando meu feedback para ele aqui do que eu acho que preciso mudar no site. E agora ele está trabalhando de novo. Ver o que ele faz. Mas já deu para perceber o potencial que ele tem, né? Ele está basicamente fazendo isso. Eu não abri o código nenhum. Aqui na realidade é só um arquivo de configuração aqui de outras coisas. Não tem nada demais, tá? Eu não mexi em código e ele já montou aquele site para mim. Agora ele está buscando ali para tentar me agradar. Uma coisa interessante também, eu posso falar sobre isso em outro vídeo, talvez, se interessarem, deixa um comentário aí para falar se querem ou não. É que dá para você instalar como se fosse plugins desse negócio. Então você pode ensinar ele, por exemplo, a ter uma skill um pouco mais de front-end para fazer a coisa muito mais bonita, tal. Eu não tô com essa skill aqui, por isso que ele saiu com aquele site mais básico. Mas ele consegue baixar uma skill e, meio Matrix, sabe? Ensina aí pra mim fazer front-end. Então você baixa lá, tudo e ele aprende a fazer front-end melhor e vai fazer um negócio mais avançado. Ensina pra mim a mexer no Arduino e ele vai aprender a mexer no Arduino. Então dá pra fazer esse tipo de coisa.
ele tá demorando um pouquinho, lógico, porque agora ele tá refinando um pouco mais as coisas que eu pedi. Né? Se você ainda não. Ah, quero criar o site, mas eu vi que você criou o site ali usando o seu GitHub. Dá pra você ir conversando com ele, de novo, é uma coisa muito de conversa. É realmente o Homem de Ferro Jarvis lá. Você vai falando o que você quer, o que você não quer. Então, beleza. Vamos ver o que ele fez. Ah, puxou o GIF melhor, o que ele mudou, traduziu para o português, deixei a visão mais futurista, troquei a paleta para verde, amarelo e azul, tô até com medo dessa paleta, mas vamos ver. GIF de introdução, personalidade de layout. O GIF é uma coisa importante, tá? Eu não coloquei a skill ainda dele conseguir ver vídeos e imagens, tá? Ele tem essa opção, dá pra você fazer isso, mas eu não coloquei. Então assim, o GIF ele foi pela descrição de um GIFI da vida e qualquer coisa. Então pode ser que não esteja muito dentro do esperado. Mas até aí de novo, até aí conversando com ele. Então beleza. E colocou tal e criou as coisas todas. Tô com preguiça de ler, vamos ver como é que ficou que eu tô curioso. Pô, ficou super legal agora. Ele já colocou o verde, até o verde, amarelo e azul que eu falei. Ficou muito mais legal. Engenharia de software com rol futurista e mão prático. Então sou ediliz, engenheiro eletricista, tal, tudo, falou. E olha já como é que tá ficando o site. Porque o que eu gosto de construir. Tá, vou falar pra ele que eu não gostei disso daqui. Vamos lá. Então, copiar aqui. Nossa. Não gostei desse título. Achei muito comprido. Queria um coach de ação. Tá, então vamos ver. Agora ele provavelmente vai mudar essa parte. Então beleza. Qual que é? I am Breaking Bad, No Fate But What We Make, do Terminator, Stay Frost, Aliens, Adapt or Die, Fortune Favors the Bold, We Are on Mission from God. Não. Quero algo simples. Pronto. Então ele que se vira. Não. Ah, eu coloquei que eu não. A vírgula é importante, gente. A vírgula é importante. Vamos lá. Não, vírgula, quero algo do Senhor dos Anéis. Beleza. Agora ele vai. Ele me deu várias sugestões, eu posso escolher, mas eu quero na realidade. Historicamente. Já altera. Então ele vai fazer. Existem IAs já que fazem figuras e tudo mais, então dá inclusive para você pedir para ele fazer uma figura. Vai demorar mais um pouco, porque fazer figura é mais demorado, então não vou brincar muito com isso. Mas eu acho que aqui já tá dando para ter uma ideia do que ele é capaz de fazer, né? Montar o site. Então aqui ele já alterou, tal, vamos ver o que ele criou aqui para mim. Aqui ó, Not all those who wander are lost. Já gostei, nem todos aqueles que peregrinam estão perdidos. Então, já achei mais legal. Ele já mudou a paleta de cores, já tudo. Os links aqui já estão bonitinhos, funcionando. Contato, currículo. Então, assim, já ficou bem legal. Essas coisas todas aqui vão funcionar mesmo, tá? Então, o GitHub aqui ele vai levar para o GitHub e tal. Estava abandonado aqui. LinkedIn vai levar para o LinkedIn e tudo mais. Ele já colocou aqui.
e do mundo do dev. Então já deu para ter uma ideia, ele consegue fazer esse tipo de projeto. Aqui é onde ele brilha e onde está todo mundo realmente perdendo a cabeça, tudo mais falando, pô, não vai mais ter vaga de desenvolvimento nem nada, vai porque o que importa é como você pensa. O que aconteceu aqui, na realidade, é que agora pessoas que não entendem de código também vão poder desenvolver. Tá? E isso abre porta para muita coisa, para muita gente. A gente pode ter essa conversa aqui em algum outro vídeo. Esse aqui eu só quero mostrar qual que é o potencial dessa ferramenta. Tá? Então, aqui é o website. Ele consegue fazer mais algumas coisas aqui. Eu usei ele, por exemplo, para organizar minhas selfies, para organizar minhas fotos e vídeos. Então, eu realmente pedi para ele, ó, minhas fotos são uma bagunça, dá uma lida em todas elas ali e organiza para mim. Onde elas estão, o que, que elas conseguem fazer e tudo mais. Então, eu vou passar para ele, por exemplo, agora o endereço das minhas fotos. Deixa eu ver se eu acho aqui. 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 Tá bom. Ver se eu consigo. Eu tô procurando aqui uma coisa bem específica que eu acho que vai ser legal sim. Tá bom. Nessa pasta eu tenho algumas fotos. Quero foto. Eu quero foto. In track day. Isso. Vamos. Consegue achar? Então, imagina que nessa pasta tem muitas e muitas e muitas fotos, tá? Então ele vai tentar ali dar uma procurada. Então agora talvez demore um pouco porque ele vai precisar ler todas essas fotos e tudo mais. Ó, já achou alguma coisa, já achou uma pasta ali. Vamos ver se ele acha. Então, ele já percebeu que ele não consegue abrir alguns arquivos dessa HD. Por quê? Um dos riscos de você rodar isso aqui é que ele tem acesso ao seu computador inteiro. E às vezes, se ele fizer alguma coisa errada, por exemplo, deletar um arquivo que você não queria que ele deletasse, tudo mais, pode acontecer. Então, eu, por exemplo, eu não deixo ele acessar todos os arquivos. Então, o que ele faz, por exemplo, é ler alguns arquivos, copiar para a área que eu deixo de mexer, para algum diretório que eu deixo de mexer, e aí nesse diretório ele pode fazer o que ele quiser. Se ele deletar o arquivo, tudo bem, porque o arquivo continua no original. Tá? Então, ele está copiando aqui, ele copiou para o workspace dele aqui e vai estar procurando ali qual que é a melhor foto. Então pronto, aqui ele achou um. Ó, inclusive ele está descrevendo a foto. Mostra claramente a foto. A moto em pista, o piloto está bem inclinado na curva, a composição parece forte, com meio fio da pista, traçado guiando o olhar, tem cara de foto track day mesmo. Vou mostrar para vocês como é que é a foto. Então, essa é a foto que ele está vendo. Pode ver que o nome é o mesmo, inclusive, né? CCZA, MPL e tal, essa foi a foto que ele achou. Então vamos ver como é que se ele acertou bem. Moto em pista,
piloto está bem inclinado. Não tô bem inclinado, né? O joelho nem tá no chão, nesse momento, pelo menos. Mas enfim, a composição parece forte, meio fio da pista, foto de track day mesmo. E é isso, essa foto foi no Velocitar. Eu tava inclusive sem carenagem nesse dia, porque a carenagem tava quebrada, tava arrumando. Eu tirei a carenagem, tava uma moto quase naked. Mas esse é o potencial, ele foi lá e achou essa foto. Ele também já tinha organizado todas as minhas fotos por tema e tudo mais, por isso que tá até com o nome aqui, né? E é isso, é uma ferramenta que dá para fazer esse tipo de coisa, dá para você pedir para ele, pô, meu Windows está com esse problema aqui, você consegue consertar para mim? E ele vai ler os arquivos, vai tentar consertar para você. Então é uma ferramenta extremamente poderosa para isso, tá? Eu acho que eu tentei mostrar um pouco nesse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo ali, 25 minutos, mas eu acho que é um vídeo bem legal para entender mesmo como é que essas coisas todas estão funcionando. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Se você curtiu o vídeo, segue, deixa o like e tudo mais, clica no sininho, blá blá blá. Todo mundo aí já sabe. E eu vou tentar fazer um pouco mais de vídeo mostrando ali outras coisas. Alguns vídeos bem mais básicos, do tipo como instalar isso, outros vídeos um pouco mais avançados sobre como o Cloud Code funciona, quais as vantagens e desvantagens dele, o que é, algumas coisas do tipo context bloat, o Cloud não está me obedecendo direito, está fazendo umas coisas que eu não quero que faça, o OpenClaw está ficando louco e não está fazendo o que eu quero. Conversar um pouco o que é uma skill e tudo mais, tá? Nos próximos vídeos. Então, continua aí seguindo, vai comentando aí o que vocês querem saber, que tem alguma dúvida de como faz as coisas, pergunta aí que eu vou tentar responder todo mundo e criar uma comunidade legal aqui para discutir isso, que eu tô vendo que tem pouca gente falando do assunto e eu acho que esse assunto é muito legal. Beleza? Então ficando por aí, valeu, falou, um abraço, a gente se vê.